Daniel, não estava na minha pauta para tratar contigo, mas acabou entrando pelo fato de tu ser um policial e um policial antifascista, então eu preciso muito te ouvir, porque a notícia que está em todas as redes sociais, em todos os lugares, é de uma escola cívico-militar de Curitiba, que colocou em aula de educação física os alunos adolescentes a entoarem cânticos do BOPE, e entre a letra dos cânticos, as crianças gritam: homem de preto, o que você faz? Eu faço coisa que assusta Satanás. Homem de preto, qual é a sua missão? Entrar na favela e deixar corpo no chão. E aí as imagens foram registradas sob supervisão de um militar aposentado, foram classificadas pelo sindicato, o APP, sindicato que é super ativo, inclusive, como evidência de doutrinação e violação de direitos. A presidenta do APP Sindicato, a Valquíria Mazeto, disse: absurdos como esse do vídeo não são casos isolados. Desde o início deste programa cívico-militar, temos recebido e denunciado ocorrências semelhantes e até piores. Ela disse que a escola pública está sendo usada para promover uma doutrinação ideológica extremista e defende que o judiciário determine o fim do programa criado pela gestão de extrema-direita do governador Ratinho Júnior. A outra parte da canção, as crianças cantam: o BOPE tem guerreiros que matam fogueteiros com a faca entre os dentes, esfola eles inteiros, mata e esfola usando sempre o seu fuzil. Repetindo, colocam crianças a cantar isso, e eu vou colocar novamente o vídeo aqui para que a gente tenha esse registro mais uma vez, e eu queria muito te ouvir, Leonel, sobre essa questão, assim que a gente terminar de ver, então, o vídeo que, repito, está sendo compartilhado pelo APP Sindicato em todas as redes sociais. Vamos lá. E aí, Leonel, o que dá para dizer sobre isso, meu caro? Essas são canções de TFM, né, de treinamento físico militar. Tem milhares, né, e algumas não, a maioria não tem nenhum cunho de violência, né, são quem já ou foi militar ou já observou os militares aí correndo na rua ou policiais, né? Tem um cântico que é para dar ritmo ali à atividade física. Sempre tem um tema militar ali na história e tal, mas tem alguns que têm esse cunho violento, né, que é o caso desse aí. E ele é bem famoso, esse TFM aí é um TFM famoso, já virou polêmica algumas vezes. Inclusive, se eu não me engano, uma adaptação desse aconteceu em São Paulo, numa formatura ali de policiais militares. Isso virou matéria até, acho que deve fazer menos de um ano isso aí. Agora, eu fico tentando compreender, porque essas escolas cívico-militares, via de regra, elas são nas periferias, né? São escolas públicas. Então, quer dizer, boa parte desses alunos que estão cantando ali, em tese, são, entre aspas, favelados. Eu não gosto desse termo, mas moram na periferia e enfim, estão em zonas que podem ser atingidas aí por ações policiais violentas, que é o que dizem, que quando a polícia entra, então, na periferia, ela entra para matar. É o que está dizendo a letra. Não está dizendo que vai fazer o patrulhamento e tal, ou vai confrontar criminosos. Está dizendo na própria letra que quando a polícia entra na favela é para matar. É isso que está dito ali. E aí fala de Satanás. Aí eu fico tentando entender, né, os cristãos, família, Deus, pátria e família, como é que lidam com isso? Porque fala em Satanás, imagina se fosse uma música de Satanás, sei lá, da Umbanda, ou estivesse falando em Exu, estivesse falando qualquer coisa do gênero, o drama que seria, né? Já teriam fechado a escola, porque é assim que acontece, né? Se tu vai comentar sobre religiões de matriz afro, se tu vai falar sobre algum, sei lá o quê, toda hora tem uma polêmica dizendo que querem doutrinar as crianças em religiões do demônio, né? Que é assim que acontece.
Eu queria saber agora, né? Falando em Satanás, literalmente, numa música dessa, e falando em morte, em assassinato, em execução, abertamente, crianças aí menores de idade. Não há justificativa, e isso só demonstra aquilo que nós já dizíamos sobre as escolas cívico-militares. Escola cívico-militar não é escola militar, já começa por aí. Tem que ter uma diferenciação. As pessoas têm que entender. Escola militar recebe orçamento próprio, tem estrutura que tem, assim, são estruturas absurdas, né, comparadas a estruturas de escolas públicas, né? Geralmente são escolas que estão ali despontando, mas mesmo as escolas militares estão abaixo dos institutos federais, que não têm matriz militar e apresentam dados muito consistentes de qualidade de ensino. Então, essa ideia de vincular a ordem militar com aprendizado ou qualidade de ensino, ou que a disciplina vai fazer com que os alunos tenham o melhor resultado, é mentira. As escolas cívico-militares não têm apresentado resultados positivos. É claro que melhora num comparativo as escolas que viram cívico-militares, se for comparar com a mesma escola antes de ser cívico-militares, elas têm uma melhora. Mas por quê? Porque os acordos para se transformar em escolas cívico-militares envolvem contrapartidas financeiras. Então, uma escola que é totalmente depredada vira cívico-militar, existe um aporte financeiro, o que melhora é o aporte financeiro, o que é dito, todos nós sabemos disso, não é o militarismo, é o fato de ter um investimento robusto público naquela escola. E mesmo assim não tem apresentado resultados consistentes em termos de melhoria, né, de ensino. E essa questão de ter melhorar a relação dos alunos ou tentar reduzir a violência escolar, isso não tem nada a ver também com ser cívico-militar. Isso passa por um corpo docente, passa por uma equipe né, de acompanhamento pedagógico, passa por vinculações, inclusive, com patrulhas escolares, que se o argumento é, mas pelo menos ali tem segurança. Bom, o Estado tem que fornecer segurança pública para todas as escolas, até mesmo as particulares, por isso que tem as patrulhas escolares. Não precisa colocar um militar aposentado, um policial militar aposentado que ganha mais só desse retorno dele. Ele ganha mais do que o salário do professor, muitas vezes, para não fazer nada. Desculpa dizer aqui, para não fazer nada, para ficar dando essa doutrina infeliz, criminosa, fascista, que defende morte de pessoas, que fala de Satanás, né? E não vejo o que esse TFM, essa canção de TFM, pode, digamos assim, fortalecer a moral de adolescentes, de crianças e adolescentes que ficam falando em morte, em Satanás. Então, quer dizer, é uma vergonha. E quem ainda tenta argumentar que isso é positivo são pessoas que têm uma ideologia nefasta e que vibram nessa lógica da morte, vibram nessa lógica do crime, vibram nessa lógica, inclusive, de fazer um discurso cristão para fora, mas internamente são pessoas cheias de ódio. Inclusive a questão que eu acho importante, né, independentemente da música, da letra e tudo, a gente está falando de crianças, né, Leonel? Não é um quartel que está sendo cantado por policiais, é uma escola que está colocando crianças e adolescentes a cantar. Tu agora é um novo pai, vamos dizer assim, na sociedade. Tu consegue imaginar filhos teus em escola cantando esse tipo de coisa? Eu já... Assim, eu fiz um treinamento, né, de operações especiais, táticas especiais, né? Um treinamento de operações táticas especiais, que ele, mesmo sendo da Polícia Civil, ele lida com um treinamento militarizado, né? Pela estrutura de tipo de grupo, né? Mas mesmo nesse curso, que é um curso, né, digamos, de ponta da polícia, que tu passa por todas as privações, todos os testes, é igual o Tropa de Elite, né? Para as pessoas entenderem, o Tropa de Elite 1 mostra um pouco o que é esse tipo de curso. Ali tu fica sem comer, recebendo xingamento, né? Enfim, tu é colocado em situações extremas. Às vezes eu vejo as pessoas criticando, assim, vendo os treinamentos e criticam, mas tem um porquê de ser. E aí não vou entrar nesse mérito. Mas isso é um treinamento muito específico, para um grupo muito específico. E mesmo nesse tipo de treinamento, esse tipo de canção, né, de TFM, ela não é utilizada majoritariamente, não deve ser utilizada majoritariamente, porque ela acaba legitimando e dessensibilizando, né, aquele corpo
policial ou militar, enfim, para uma relação de sociedade, porque a polícia ela lida com a sociedade, ela não está lidando com um inimigo de destruição. Essa é a diferença. As pessoas às vezes não entendem a diferença do Exército, por exemplo, das Forças Armadas para as polícias. As Forças Armadas, elas são treinadas e elas têm uma metodologia de destruição, né, eliminação de um inimigo externo ou um inimigo que deve ser combatido. Tanto é que tu não vai ver prisão, né? Geralmente é o quê? É míssil em cima de alvos, entende? Já a polícia não, ela lida com a sociedade, ela lida com o cidadão, e muitas vezes o cidadão em conflito com a lei, mas que deve ser ressocializado. Esse é o conceito básico, né, das forças de segurança. E aí tu coloca um TFM para crianças, que diz que a polícia entra matando na favela, que a obrigação da polícia é matar quando entra na favela, e aí tu expõe isso para crianças e adolescentes, é o que eu falo, tu tá, primeiro, trazendo uma lógica de violência, né, discursiva para essas crianças e adolescentes. Lembrando que nós temos atentados em escolas frequentemente, né? O Brasil hoje entrou infelizmente, entrou nesse círculo copiado dos Estados Unidos de atentados em escolas. Se a gente for lembrar, no início de 2023, nós tivemos, assim, dezenas de casos, graças à atuação da Polícia Federal e das polícias civis, conseguiu estancar essa situação com uma ação do Ministério da Justiça. Mas essa é uma realidade, e aí tu coloca para essas crianças e adolescentes esse tipo de TFM que diz que tem que entrar matando, que incentiva a violência. Claro que não vai ser isso que vai automaticamente fazer um jovem se transformar em uma pessoa violenta, mas isso vai dessensibilizando, vai trazendo um discurso de ódio, vai trazendo uma verbalização de algo que é muito prejudicial para a nossa sociedade e também prejudicial da visão desses jovens que vão se transformar em cidadãos, digamos, votantes, trabalhadores, pessoas que daqui a pouco estarão em postos-chave do nosso país, vão, digamos assim, elas vão se dessensibilizando e concordando com questões de violência e com questões de desrespeito aos direitos básicos da nossa sociedade.